Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal da Proveste Pré-IFES e Pré-ENEM. Eu sou o Bruno e hoje nós vamos iniciar falando de um tema extremamente importante que é Era Vargas. Esse conteúdo ele é extremamente relevante tanto para o IFES quanto para a ENEM. A incidência desse conteúdo nas provas do IFES e do ENEM é uma constante. Então é um conteúdo que vocês não podem deixar de estudar. Se você for aluno do Aproveste, abra sua apostila no capítulo de Ara Vargas. Se você não for aluno do Aproveste, não tem problema nenhum. Abra a apostila que você tiver em mãos, abra o material que você tiver e vamos juntos estudar o conteúdo de Ara Vargas. Agora, caso você não tenha nenhum tipo de material, caso você deseje uma listinha de exercício, por favor, deixe um like nesse vídeo, comente aí. Quero lista de exercício, que nós vamos desbloquear nos comentários uma lista de exercício exclusiva para alunos do IFES e para alunos do Pré-ENEM. Chega de conversa, vamos para a aula de hoje. Então, a Era Vargas. Importante quando a gente fala de Getúlio Vargas é entender que Getúlio Vargas ele foi um presidente de várias facetas. Getúlio Vargas ele foi um presidente revolucionário, aqui no início da década de 30. Getúlio Vargas ele foi um presidente constitucionalista, liberal, a partir da Constituição de 34. Mas Getúlio Vargas também foi um presidente ditatorial, a partir do final da década de 1930, exatamente 1937, quando ele dá um golpe dentro de outro golpe. Vamos ao início então, hein? Era Vargas, 1930 a 1945. Antecedentes. Como Getúlio Vargas chega então ao poder. Inicialmente, então, a gente tem que entender o declínio da República Oligárquica. Aquela que também é chamada de República do Café com Leite. Declínio das oligarquias. Então você tem movimentos como o tenentista, como a Semana da Arte Moderna, que representam uma forte ruptura com as ideias antigas, com as ideias velhas. A Semana da Arte Moderna imprime uma nova visão de cultura no Brasil. Já o movimento tenentista faz questão de denunciar todas as mazelas que envolvem fraudes eleitorais, processos políticos não transparentes, o coronelismo, tudo isso faz parte do movimento tenentista. Os dois movimentos tenentistas maiores que nós tivemos e mais famosos, para vocês se lembrarem lá do conteúdo de República Velha, foram a Revolta dos 18 do Forte de Copacabana e a Comuna Prestes, aquela onde é liderada por Luiz Carlos Prestes, onde eles se deslocam para o Brasil inteiro, todos os cantos do Brasil, para denunciar as mazelas da República Oligárquica. Então, chegamos à Revolução de 1930, também chamada de golpe de 1930, né? O que diferencia uma revolução de um golpe nesse momento é que houveram mudanças significativas na estrutura política, econômica e social. Se você acha que sim, chamamos de revolução. Se você acha que, na verdade, Getúlio Vargas ele tomou o poder de forma ilegal, é chamado de golpe, né? Mas quanto às avaliações, às questões, você não precisa se preocupar com isso, porque normalmente o texto vai pedir para você interpretá-lo. E a partir da visão do texto, você vai definir se o texto apresenta uma visão de golpe ou de ideia revolucionária. Mas quais foram os motivos que levaram, então, ao golpe ou à Revolução de 1930? O movimento da política do café com leite. Existe, então, uma treta entre o então presidente Washington Luiz, que deveria indicar um mineiro ao poder, e simplesmente indica um outro paulista, que é o Júlio Prestes. Aí tem um rompimento da política do café com leite. Getúlio Vargas se aproveita disso, faz uma aliança com Minas Gerais e indica o vice-presidente lá do Nordeste. Ou seja, Getúlio Vargas é esperto. Ele era um sulista que faz uma aliança com o Sudeste e ainda pega um vice do Nordeste. Então ele tinha muita força nesse processo eleitoral. Mas ele acaba perdendo. Tudo indica que é uma derrota que foi ocasionada diante de muita fraude eleitoral, como acontecia comumente durante a República Velha. Somado a isso, vem toda a instabilidade da crise de 1929, que atinge fortemente os Estados Unidos, mas não deixa de trazer consequências para o Brasil. Isso vai afetar a nossa economia, o que vai acabar gerando
a crise do café aqui no Brasil. Mas digamos que assim, o estopim mesmo da Revolução acontece quando o vice de Getúlio Vargas, o João Pessoa, ele acaba sendo assassinado. Getúlio Vargas se aproveita desse assassinato como uma questão política. E, na verdade, o assassinato de João Pessoa nada tem a ver com as eleições. Era um problema local, da política local da região de onde ele vinha. Mas Getúlio Vargas, bobo nem nada, se aproveita disso para acusar os opositores e, consequentemente, tomar o poder. Ele vai depor o Washington Luiz e não vai permitir que o Júlio Prestes assuma a presidência naquele contexto. Os bem-te estão cantando. Iniciamos, então, o chamado governo provisório. Por que governo provisório? Porque não havia uma Constituição. Já a primeira coisa que ele faz é suspender a Constituição. A ideia é que novas eleições fossem convocadas. Então, quais são as características desse governo provisório? Suspensão da Constituição anterior, da República Velha, de 1891. Nomeação de interventores. O que são interventores? São pessoas da confiança de Getúlio Vargas que ele vai colocar como presidente dos estados, como se fossem governadores dos estados. Tem um estado que não vai gostar nada disso, que é o estado de São Paulo. Centralização do poder nas mãos do Getúlio Vargas, ele controla tudo, e como eu disse a vocês, os paulistas não vão gostar nada dessa situação e vão fazer uma revolução, e vão tentar lutar diretamente com o governo de Getúlio Vargas. Um movimento que fica conhecido como a Revolução Constitucionalista. E o que então que os paulistas desejavam? Eles estavam lutando por uma nova Constituição. No meio desse conflito inicial, morrem 4 paulistanos. Os nomes desses 4 paulistanos: Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Bruno, o que isso tem a ver? É porque os paulistas passaram a utilizar a sigla desses 4, MMDC, como fonte de informação e de tentativa de trazer mais pessoas, mais jovens para o exército paulistano. Então nós vamos ter uma luta do exército de São Paulo contra o exército do governo federal, do governo de Getúlio Vargas. Quem vai sair vitorioso? O exército de Getúlio Vargas, que era muito mais forte do que o exército paulista. Porém, Getúlio Vargas, ao invés de punir os paulistas, decide conceder anistia, porque ele queria, na verdade, era uma aliança com todos os estados. Ele não queria inimizade com absolutamente ninguém. Depois da Revolução Constitucionalista, a primeira resposta que Getúlio Vargas dá é a criação de um código eleitoral. Ele quer deixar claro que ele pretende fazer mudanças na estrutura política do Brasil. Com o Código Eleitoral de 1932, nós teremos, então, o voto feminino sendo instituído pela primeira vez na história do Brasil. Você vai ter a criação da justiça eleitoral e também do voto secreto, para que as eleições ficassem muito mais transparentes do que eram na época da República Velha. Depois do Código Eleitoral, Getúlio Vargas vai ter que criar uma Constituição. Inclusive, foi por isso que os paulistas tanto lutaram. E vem aí a Constituição de 1934. Essa Constituição, galera, é uma Constituição de caráter liberal e democrático. Por incrível que pareça, às vezes a gente ouve falar de Getúlio Vargas como um ditador, mas no primeiro momento ele se mostra bastante democrata. Porém, lá na frente, ele vai se contradizer, dando um golpe e instituindo o Estado Novo. Vamos para as características dessa Constituição de 1934. Primeiro, caráter liberal democrático. Sufrágio universal feminino. O que isso significa? Agora as mulheres podem votar. Na verdade, Vargas vai incorporar o Código Eleitoral de 1932. Tudo aquilo que eu disse atrás será incorporado nessa Constituição. Nacionalização de riquezas do subsolo. Então, petróleo, minério, tudo isso poderia ser explorado. Agora não, tudo pertence ao Estado brasileiro. Criação de direitos trabalhistas, férias, 13º salário, tudo isso vai ser instituído logo depois também. Isso é bastante importante. Criação da justiça eleitoral e também da justiça do trabalho, para julgar os casos que envolvem patrões e funcionários. Muito bem, se nós temos então uma Constituição nova, uma Constituição de caráter liberal, nós vamos iniciar aquilo que foi conhecido como um governo constitucional. Ou seja,
um governo democrático, onde Getúlio Vargas ele vai expor para a população as suas ideias, as suas propostas, de forma bastante democrática. Porém, o contexto internacional, gente, olha, 1934 a 37, ele é bastante adverso. Se vocês lembrarem, na década de 30, o que está acontecendo na Europa? A ascensão do nazifascismo. Uma briga constante entre socialistas, comunistas, anarquistas, fascistas, nazistas. A Europa está um grande barril de pólvora. E isso vai se refletir na história do Brasil também. Duas correntes antagônicas vão surgir aqui no Brasil. A ANL, que é a Ação Nacional Libertadora, de cunho comunista e liderada por Luiz Carlos Prestes. Não confunda o Luiz Carlos Prestes aqui com o Júlio Prestes, que participou da eleição de 1930. Esse não tem nada a ver com o outro, tá bom? E também, do outro lado, você vai ter a Ação Integralista Brasileira, a AIB, essa de cunho fascista, liderada por Plínio Salgado. Esses dois grupos vão fazer o Brasil virar um campo de guerra. E o Getúlio Vargas não está gostando nada dessa situação, porque ele quer pacificar o país. No meio disso tudo, os comunistas da ANL, eles vão tentar um golpe chamado de a Intentona Comunista, em 1935. O que vai acontecer? Getúlio Vargas, obviamente, vai reprimir o movimento, ele vai conseguir prender as principais lideranças, Luiz Carlos Prestes será preso, sua esposa, Olga Benário, que era uma judia, ela vai ser presa e deportada para a Alemanha. Como ela era judia, ela é presa na Alemanha num campo de concentração, onde ela acaba vindo também a falecer. 1937, Getúlio Vargas usa essa questão da ameaça comunista como um pretexto para dar um novo golpe, para permanecer no poder por mais tempo. E aí, em 1937, você vai ter o chamado Plano Cohen, que era um suposto plano de ameaça e invasão comunista ao Brasil. Eu digo suposto plano porque depois foi descoberto que não era, na real, um plano de invasão comunista. Era um estudo de alguns militares. Não tinha nada a ver com um plano de ameaça. Mas Vargas se aproveita disso para decretar estado de sítio no Brasil e impor uma centralização do poder ainda mais forte naquilo que vai ficar conhecido como o Estado Novo. Então, jovens, de 1937 até 1945, nós temos o Estado Novo no Brasil governado por Getúlio Vargas. Esse período é o período da ditadura Vargas. É o período da centralização do poder, do aumento da repressão, do aumento da censura, da propaganda política, mas também nem só coisas ruins vieram. Você vai ter uma política desenvolvimentista muito forte, com geração de emprego de forma intensa, já que Getúlio Vargas ele vai investir muito na industrialização do país. Nós vamos falar sobre isso agorinha. Então, olha só, características, governo ditatorial, marcado pela censura e pela repressão. Constituição de 37, uma nova Constituição será criada. A de 37 vai ser diferente da de 34. Essa aqui é uma Constituição mais centralizadora, mais ditatorial. Tanto que ela vai ser chamada de apolaca. Por que polaca? Porque ela foi inspirada na Constituição polonesa, que tinha um caráter fascista, ou seja, um caráter centralizador. A polaca, então, ela vai prever o fortalecimento do poder executivo, no caso, o poder do presidente, e vai instituir a propaganda e a censura, o DIP. Isso aqui eu preciso que vocês prestem muita atenção. Como cai esse tema tanto no IFES quanto no Enem. O Departamento de Imprensa e Propaganda, ele servia não só para censurar. Esse era um dos principais objetivos. Censurar os meios de comunicação, rádios, tudo aquilo que falava mal do governo ou falava mal do nacionalismo. Mas também servia para fazer propaganda. Não só propaganda do governo, mas como propaganda de cunho nacionalista. Então, galera, é dessa época, por exemplo, que você vai ter o samba se tornando um grande símbolo nacional. O carnaval sendo transmitido nas rádios. Carmen Miranda fazendo sucesso no mundo inteiro. E Getúlio Vargas vai saber explorar isso e vender para o mundo as características daquilo que ele considerava características do Brasil. Então, além de instituir a censura,
ele também era um órgão responsável por fazer propaganda de tudo de positivo que se passava pelo Brasil em todo o mundo. Principais realizações de Getúlio Vargas durante esse período. Então, criação da CLT, consolidação das leis do trabalho. A CLT vai ser inspirada em um documento fascista, em um documento criado por Benito Mussolini, chamado Carta del Lavoro. A CLT, ao mesmo tempo que ela dava direitos ao trabalhador, ela também impedia que esse trabalhador fizesse greves, porque assim Getúlio Vargas conseguia agradar o trabalhador e ao burguês, aquele então que era dono da fábrica, que era dono da indústria, que era dono da atividade comercial. Getúlio Vargas vai estimular o nacionalismo, como eu disse a vocês, então estimulando os símbolos nacionais, fortalecendo os símbolos nacionais para o mundo inteiro e, sobretudo, vai criar muitas estatais. Isso se conecta com o próximo tópico do fim do Estado Novo, que é o Brasil na Segunda Guerra Mundial. O Brasil inicia a Segunda Guerra Mundial neutralizado, nem do lado dos aliados, nem do lado do eixo. Getúlio Vargas estava tentando negociar, algum tipo de financiamento que fizesse ele se colocar do lado de um e do outro. É claro que ele estava pendente ali as pressões dos Estados Unidos, tinha até um plano, inclusive, de invadir o Brasil caso o Brasil não se aliasse a eles. Getúlio Vargas se aproveita dessa situação de tensão, fica do lado dos aliados e garante um financiamento de algumas indústrias do Brasil. E aí você vai ter a criação de indústrias nacionais, como, por exemplo, a Companhia Vale do Rio Doce, aqui do estado do Espírito Santo, de Minas Gerais, que foi privatizada durante o governo Fernando Henrique Cardoso, virou apenas Vale, Você também tem a Companhia Siderúrgica Nacional, Fábrica Nacional de Motores, indústrias químicas. Getúlio Vargas consegue construir um grande parque industrial. Esse é um momento da industrialização muito forte no Brasil. É claro que tudo isso ligado à região sudeste, e isso gera a desigualdade também de oportunidades no restante do país, já que fica tudo muito acumulado na região sudeste. Quando a Segunda Guerra Mundial se encerra e Getúlio Vargas então sai do lado dos aliados como vencedor, temos uma contradição muito forte. Por quê? Porque Getúlio Vargas ele se apresenta como um centralizador, como um ditador, mas ele lutou do lado das democracias. E aí começa uma pressão muito grande para o fim do seu governo. Sobre a participação do Brasil na guerra, foi bastante relevante. Os nossos soldados da FEB, Força Expedicionária Brasileira, tiveram momentos importantes durante a Segunda Guerra Mundial, inclusive ajudando os aliados a expulsar os fascistas da Península Itálica. Não sei se vocês sabem, é uma curiosidade, mas o símbolo da FEB é uma cobra fumando um cachimbo. Por que é uma cobra fumando um cachimbo? Porque a população brasileira começou a zombar dos soldados, dizendo que eles só iriam para a guerra depois que a cobra fumasse. Os nossos soldados foram para a guerra e simplesmente colocaram no uniforme uma cobra fumando em tom de ironia de que eles tinham ido para a guerra. Ao final da guerra, inicia aquela instabilidade do governo Vargas, muita gente pressionando para que ele deixasse, mas algumas pessoas queriam que ele continuasse. Temos então um movimento querelista, queremos Vargas no poder. Mas no fim das contas, o exército, liderado por Eurico Gaspar Dutra, general de Getúlio Vargas na Segunda Guerra, vai destituir Vargas do cargo de presidente da República e iniciaremos então um novo período da história do Brasil, que é a República Populista. Muitos devem estar se perguntando, Bruno, mas o suicídio de Vargas e a Petrobras? Gente, isso é assunto para a próxima aula. Você também quer ver a próxima aula gravada? Deixe um comentário aqui embaixo, peça a próxima aula que nós gravaremos e deixaremos disponível para vocês. Espero que esse vídeo tenha contribuído com vocês e desejamos muito sucesso, tanto na prova do IFES quanto no Enem ou nos vestibulares. Um forte abraço, se cuidem!